Há sempre alguma coisa para se fazer a seguir. Terça-feira vem depois da segunda, quarta após a terça. Cada dia espalha a mesma ondulação. O ser vai crescendo em anéis como uma árvore. Como uma árvore, há folhas caindo. O vídeo de hoje é sobre As Ondas, de Virginia Woolf. Bom, As Ondas é o primeiro livro do meu projeto Desbravando Colossos, onde eu vou ler alguns livros que intimidam um pouco, seja pela dificuldade, seja pela densidade. E esse aqui é um livro que assusta pela densidade, né? Ele não é um livro tão grande, ele é um livro de mais ou menos 280 páginas, mas é um livro que eu já tinha tentado ler uma primeira vez e tinha tido muita dificuldade para entrar no texto, e de fato a dificuldade de As Ondas está bem no início mesmo. As Ondas é o 7º romance da escritora inglesa Virginia Woolf. Ele foi publicado em 1931, quando a Virginia tinha 49 anos. Esse é um livro publicado depois de Mrs. Dalloway, de Orlando, de Alfarol, alguns dos 3 romances mais conhecidos da escritora. O esposo da Virginia, o Leonard, considerava As Ondas o melhor romance dela. Ele dizia que era o romance mais poético, era quase como se ela tivesse escrito um poema em prosa, o que deixava a Virginia muito feliz, de acordo com o Antônio Bivar, que é que fez o prefácio, porque a Virginia tinha essa vontade de ser reconhecida pela poesia. Esse livro aqui, ele foi publicado pela Novo Século, ele vem num box com 4 livros, se eu não me engano. Não, são 6 livros. E a tradução é da Lia Luft. Bom, do ponto de vista formal, As Ondas é um livro bastante ousado. Ele é um livro que tem 6 perspectivas diferentes, além de um narrador. Mas ele não tem narração de enredo. Esse narrador em terceira pessoa, ele só narra a passagem do tempo. A gente tem basicamente aqui solilóquios, ou seja, monólogos desses 6 personagens, que são monólogos muito subjetivos, onde eles vão falar dos seus anseios, dos seus desejos, dos seus medos, dos seus receios. Eles vão falar muito da sua visão de mundo, do seu lugar no mundo, do lugar que eles querem assumir nesse mundo, da percepção que eles têm do outro, né? Então é um livro assim muito denso, muito subjetivo, e um livro bastante poético, um livro que faz bastante uso da prosa poética. Eu não diria que esse livro é um poema em prosa, mas ele faz bastante uso da prosa poética e do fluxo de consciência. O livro acompanha o desenvolvimento desses 6 personagens. O livro então começa na infância deles, aí vai acompanhando o amadurecimento até o envelhecimento. E essa narrativa em terceira pessoa, que é uma narrativa que intercala em alguns momentos da fala do personagem, ela marca esses momentos. Então a gente começa com o nascer do sol no período da infância e termina com o sol se pondo na velhice deles. E esses capítulos, então, narrados em terceira pessoa, eles vão descrever o movimento do sol, da luz e da sombra na praia e num ambiente que parece um quarto. Então ele fica descrevendo o processo de iluminar, sombrear, evidenciar, esconder esse movimento de luz e sombra, seja na natureza, na praia, seja nesse quarto, né, nesse ambiente interno que é descrito também. Isso é muito interessante se a gente for tentar pensar nas ondas e no que é narrado no livro, né, ou no que é apresentado no livro, já que o livro não tem exatamente uma narração. O livro em si é como se fosse um mar. E as falas desses personagens, que vêm uma depois da outra, é como se fossem ondas. Então você tem a fala do Bernard, seguido da fala do Neville, seguido da fala da Susan, seguido da fala da Ginny, enfim. Então é como se fossem ondas, né? As falas deles vêm em ondas. E o que é narrado da vida deles, visto que é essa visão muito subjetiva, também tem muito de luz e sombra.
né? Porque é daquilo meio ali no lusco-fusco ou numa coisa que é parcialmente iluminada, né? O que seria parcialmente iluminado? A percepção que eles têm do outro, a percepção que eles têm do mundo, que não deixa de ser uma percepção parcial, e aquilo que é sombra, porque é aquilo que é muito interno, né? Aquilo que é privado, que de uma certa forma eles escondem, né? O que eles tentam ocultar. Então o livro trabalha muito com essas percepções e com esse universo íntimo, né? Ele é um mapa, de uma certa forma, de um universo íntimo desses personagens. Como eu falei pra vocês, é um pouco difícil entrar no livro. O livro não tem capítulos, né? Ele tem essas divisões que, na verdade, são as intercalações da descrição da passagem do tempo. Mas a Virginia bota quem tá falando, que é uma coisa que eu não me lembrava, na verdade. Até quando eu fiz o vídeo apresentando o projeto Desbravando Colossos, eu disse que não tinha marcação de transição, mas tem marcação sim. Ela bota assim, Susan disse, Bernard disse. Mas na verdade eles não estão dizendo, né? Não são falas. Apesar dela marcar assim, é aquilo que eles pensam e aquilo que eles sentem. Então, cada coisa que eles dizem são, na verdade, reflexões muito contemplativas, são percepções do mundo, são desejos, são anseios. Então é um livro muito denso. Pra mim, foi um livro bastante denso. É um livro que pra mim funcionou muito lido de forma bem lenta, bem vagarosa, exatamente por essa coisa de não ter enredo muito, né? É meio que acompanhar o desenvolvimento desses personagens, mas embora o livro não tenha enredo, a gente consegue perceber o amadurecimento dos personagens. Isso é uma coisa muito incrível, o que a Virginia Woolf faz nesse livro, porque ela não está narrando nada, ela não está descrevendo lugares e pessoas, ela não está fazendo um encadeamento assim temporal claro, né, das coisas, dos acontecimentos. Ela só está nos dando a percepção dos personagens, como eles se sentem, o que eles desejam, né, o que eles gostariam de fazer naquele momento, por que eles estão sofrendo naquele momento. E mesmo assim, a gente percebe o que eles fizeram, né, o que eles fizeram da vida, para que caminhos eles tomaram, né, que coisas marcaram as suas existências. Então é muito interessante o modo como ela consegue mostrar o que na vida externa, prática deles aconteceu a partir desses relatos tão íntimos e subjetivos. Vou falar um pouquinho dos personagens. No início é muito difícil distinguir um personagem do outro, visto que não tem essa apresentação feita por um narrador, você tem o próprio personagem falando o que ele está sentindo. E no início eu fui tomando nota do que eu percebia desses personagens, porque eu tava achando muito difícil, em especial, diferenciar dois personagens masculinos. São 3 personagens masculinos, 3 personagens femininas e um personagem masculino que não fala nunca. Ele só é mencionado pelos outros. Os personagens só falam como eles se sentem em relação a esse personagem, que é o Percival. Tá? Então, tirando Percival, que é esse personagem que não tem fala própria, a gente tem as 3 personagens femininas, uma delas que é bem fácil de identificar, que é a Ginny. A Ginny é essa personagem que é bem ligada à vida social, é muito extrovertida, ela é uma personagem que tem muito domínio das relações sociais, ela é bonita, ela é charmosa, ela conquista, ela não tem medo de se colocar no mundo e ela precisa dessas relações para se sentir viva, né? A gente percebe que ela é uma pessoa cuja existência depende, de certa forma, da presença e da ligação com outras pessoas também. É uma pessoa, assim, bem luminosa, Ginny, né? Se for falar aí da questão da luz e da sombra, a Ginny é bem luminosa. A gente tem uma outra personagem, que é a Susan. A Susan é uma personagem muito enraizada, né? A gente percebe que a Susan não gosta muito do ambiente escolar, ela não gosta nem um pouco de reuniões sociais, ela não gosta de etiqueta, de moda, ela não liga muito para essas coisas. As grandes preocupações da Susan são a casa. Quando ela é criança, é a casa paterna. Quando ela fica adulta, é a sua casa, a sua família, seus filhos, maternidade. Então ela é aquela pessoa que quer ficar enraizada, que gosta da vida do campo, de lidar com a terra, com os animais, né? E nesse sentido, então, ela é bastante diferente da Ginny, né?
A gente tem a terceira personagem, que é a Rhoda. A Rhoda é a personagem que mais me intrigou nesse livro, porque a Rhoda me pareceu muito real, né? Ela é muito real, assim, acho que no sentido de como a gente se sente hoje enquanto indivíduos contemporâneos, porque ela é uma personagem muito suscetível ao ambiente. O mundo lhe parece muito hostil. Então a Rhoda é mais insegura, a Rhoda é uma pessoa um pouco mais assustada, um pouco mais sobressaltada, mas ela não é de modo nenhum uma pessoa imóvel, né? A Rhoda, enquanto a Susan é muito enraizada, a Rhoda parece muito desenraizada. É quase como se ela saísse numa busca, né? Por aquilo por alguma coisa que lhe desse, sei lá, sentido. E a Rhoda, ela é, por exemplo, quando criança, aquela criança marcada pelo bullying, né? Ela é a criança que vai ser, que as outras crianças vão, de uma certa forma, implicar, né? Que vai estar sempre meio assim assustadinha, que não gosta muito do contato ali com as pessoas, né? Então a Rhoda me intrigou. Ela é uma personagem que tem pouca fala, mas que você percebe que ela tem ali, talvez no jogo da luz e sombra, ela é o lusco-fusco ali um pouco, né? Porque a gente não sabe muito se ela quer na ligação com as pessoas, se ela não quer, porque de uma certa forma ela se sobressalta, né? As coisas têm um efeito nela, assim, um pouco assustador. Dentre os personagens masculinos, tem um que é muito fácil de identificar, que é o Lewis. O Lewis é filho de um banqueiro estrangeiro, se não me engano, australiano. E o Lewis tem muito esse sentimento de estrangeiro, de ser identificado sempre como um estrangeiro, né, de tentar disfarçar um sotaque. Só que o Lewis, ele é uma pessoa, a gente percebe que ele é uma pessoa um pouco solitária, mas ele é uma pessoa muito eficiente. Ele é muito inteligente, ele é muito eficiente, ele meio que segue esse caminho de businessman do pai, né? Então a gente vê que o Lewis, ele sempre é bem sucedido para ganhar dinheiro, para empreender, para fazer as coisas funcionarem. Ele tem muito esse senso de dever, né? E de praticidade, de eficiência. Mas a gente vê que por dentro, intimamente, a coisa não tá tão certa. Ela não parece tão ajustada, né? Mas é um personagem, assim, cheio de anseios também. Talvez com um certo mecanismo de defesa diferente da Rhoda. Mas também um personagem que se sentiu um pouco, assim, marcado por um certo ostracismo em relação aos outros, né? Também se sentia ali meio estranho. Os outros dois personagens são personagens que no início do livro eu confundia bastante, que são o Bernard e o Neville. O Bernard é um aspirante a escritor e ele é muito criativo, ele é muito observador, ele gosta muito de observar o movimento do mundo. Eu imagino que Virginia se identificasse com ele um pouco, porque ele é o personagem com o maior número de falas. É o personagem que fala mais no livro, tem as falas mais longas. E ele fala muito sobre as frases que ele cria, sobre como ele gosta de prestar atenção nas pessoas, no mundo, em como ele gosta de incorporar personagens inspirados em escritores, né? Ele diz que em alguns momentos ele foi Shakespeare, em outros momentos ele foi um herói de Dostoiévski, em que na maioria dos momentos ele foi Byron, né? Então ele vai falar um pouco sobre isso. E ele vai falar um pouco também desse contraste entre o desejo de uma vida mais estabelecida, talvez, de família, de casamento, e esse contraste, esse conflito entre essa vida mais doméstica e a vida de artista, né? Então uma vida mais livre, uma vida mais sem amarras, mais pelas experiências, né? O Bernard também é muito marcado pelo desejo de experiências, né? E como ele se define na presença de outras pessoas e como, de uma certa forma, ele contém várias pessoas. É muito interessante essa fala que ele faz. O Neville é um personagem muito marcado também pelo desejo de contato, mas aí já parece mais o desejo de contato amoroso. O Neville parece uma pessoa que precisa do amor, precisa do laço, precisa dessa ligação. Mas o Neville, ele faz umas reflexões muito interessantes também, e por isso que por vários momentos eu confundi os dois, porque talvez sejam os dois personagens que fizeram mais reflexões num sentido mais universal, né, mais sobre o mundo inteiro, sobre a vida, de modo geral.
Então, durante um tempo foi um pouco difícil para mim distinguir um do outro, por conta desse tipo de reflexão mais universalizante, talvez. O livro, então, tem passagens poéticas belíssimas, eu tenho várias marcações aqui no livro. O livro, ele tem uma beleza realmente poética muito grande. E a prosa poética da Virgínia não parece em nenhum momento uma escrita automática, uma coisa descuidada. Ela é de uma precisão e técnica impressionantes, assim. É uma qualidade, assim, do ofício, um domínio no ofício muito grande. Né? A gente já tem uma Virgínia aqui como uma escritora mais experiente, mas eu fico muito impressionada de como ela consegue criar esse efeito. Tudo parece muito calculado, né? Ainda que com uma certa fluidez, porque o livro, de uma certa forma, ele parece esse mar. É quase como se você ouvisse no fundo esse movimento de ondas, né? Ele tem esse ritmo. E ele tem essa beleza poética também, mas tudo bastante calculado. Esse livro, pra mim, ele não funcionaria de modo algum numa tentativa de lê-lo rápido. Foi um livro que eu deveria um mês lendo, apesar da sua curta extensão. Ele é um livro que eu só consegui aproveitar lendo bem devagar. Normalmente assim comigo com livros de prosa poética, né? Eu já falei aqui no canal que eu demorei 10 meses lendo O Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa pelo mesmo motivo. Eu fico com a impressão de que eu perco muita coisa e quando eu tento ler mais rápido, e que o livro fica cansativo, né? Visto que o andamento do enredo é muito lento e tudo mais, né? Você tem muito essa coisa contemplativa, então eu sempre fico com a impressão de que quando eu tento ler muitas páginas de uma vez, eu me distraio, né? E eu acabo perdendo alguma coisa. É claro, isso varia de leitor para leitor, tá? Então, pra mim, funcionou assim, lendo bem devagar. E Lendo Bem Devagar é um livro que eu gostei bastante. Acho um livro bem diferente de Orlando e também de Mrs. Dalloway, apesar de Mrs. Dalloway ter prosa poética, Mrs. Dalloway tem um enredo e Mrs. Dalloway é um livro muito dinâmico, né? Acontece muita coisa. E esse livro é um livro mais contemplativo mesmo, tá? Vou ler mais algumas passagens que eu gostei bastante, para vocês sentirem aí o gostinho. Algumas pessoas procuram sacerdotes, outras poesia. Eu vou ter com meus amigos, vou procurar meu próprio coração. Procuro entre frases e fragmentos algo intacto. Eu. Para quem há suficiente beleza na lua ou árvore. A quem o toque de uma pessoa com outra é tudo. Mas que nem isso consegue agarrar, que sou tão imperfeito, tão fraco, tão indizivelmente solitário. Lá estava eu, sentado. Começo a desenhar um algarismo, e o mundo está contido na sua curvatura. E eu própria estou fora dela. Agora fecho essa curva, assim, e a cerro, e torno-a inteiriça. O mundo está ali inteiro, e eu fora dele, chorando. Ah, não me deixe ficar para sempre fora da curva do tempo. Apesar de ser um livro muito bonito e um livro que me tocou e me impressionou em vários momentos, eu ainda acho que eu gosto mais de Mrs. Dalloway. Eu acho que o dilema dos personagens em Mrs. Dalloway é mais claro, é mais evidente, e aí eu acho que também é um pouco mais tocante. Eu acho que eu fiquei mais comovida com a história de alguns personagens, né? A gente acaba se apegando mais aos personagens, né? Mas é curioso porque em Mrs. Dalloway eu me lembro que eu achava o texto muito distanciado. Isso era uma coisa que de uma certa forma até me dificultou um pouco na minha ligação com os personagens. O fato de que eu achava a narrativa toda muito distanciada. E aqui não tem muito isso, né? Que você mergulha no personagem, né? Então é até curiosa essa minha impressão. Mas assim, tá ali coladinho no Mrs. Dalloway. Acho que é entre os meus favoritos dela. Eu pedi no Instagram para vocês votarem no próximo livro do projeto Desbravando Colossos e vocês votaram em O Som e a Fúria do William Faulkner. Então essa vai ser a próxima leitura, tá bom? Que eu vou começar já essa semana. Então eu não prometo que vai ter vídeo em breve, não sei como é que vai ser a dificuldade do livro, né? Mas já ficam sabendo, quem quiser ler junto, que essa é a próxima leitura, tá? É isso então, me digam se vocês já leram As Ondas, o que vocês acharam, vamos conversar aí nos comentários. Beijos e até a próxima, tchauzinho!